Então, pessoal, a gente vai falar, eu e o Venâncio, nós vamos falar hoje sobre a semiologia cardiovascular. Então, vamos começar falando sobre a localização do coração. O coração, ele fica na cavidade torácica, né, no mediastino, e a localização dele aqui no meio, no centro, né, da cavidade torácica. Porém, uma maior massa fica localizada para a esquerda. Aqui, perdão, eu coloquei errado, 1/3, mas na verdade são 2/3 da massa cardíaca fica à esquerda da linha média do corpo, que seria essa região aqui. Então, o ápice do coração, que é essa ponta, que é a ponta do ventrículo direito, ela é levemente dirigida para frente, para baixo e na esquerda, né? Encontrada na linha hemiclavicular. Então, se a gente traça a linha hemiclavicular, você encontra o ápice do coração, normalmente localizado entre o quinto e sexto espaço intercostal. E é o que chamamos de ictus, o ictus cordis, que seria o ápice do coração. A base do coração é mais centralizada no mediastino e da onde saem os grandes vasos, e onde chegam também os grandes vasos. Ele fica apoiado no diafragma e a borda direita está voltada para o pulmão direito e se estende até a base aqui do diafragma e na região esquerda, no pulmão esquerdo, tanto que existe até no pulmão esquerdo a incisura cardíaca, que seria tipo uma marca do coração no pulmão esquerdo. Então aqui vocês verem que ele é bem centralizado, mas a maior parte ao lado esquerdo. Então aí é localizado o coração. Para poder entender a semiologia cardíaca, é importante pesquisar sobre os sinais e sintomas que podem aparecer mais comumente. Então, temos a dor precordial, que ela seria uma dor mais centralizada mesmo, pode ser ou não uma característica direta do coração, porque a dor precordial também pode estar ligada aos grandes vasos e outros órgãos e estruturas presentes nessa região, que seria o esôfago, a pleura, até mesmo a parede torácica e até mesmo o estômago, que está localizado bem próximo ao diafragma. Então, essa dor precordial, para poder entender se ela está ligada ao coração, grandes vasos circulatório, cardiovascular, é importante saber o que é o estímulo que causa essa dor, como ela é iniciada. Além disso, a característica, se ela é uma dor em aperto, se ela é uma dor em pressão, em queimação, se não é dor do tipo muscular. E a duração e intensidade dessa dor, se ela irradia às vezes para algum membro ou para os membros inferiores ou pescoço, região da cabeça, e se ela é atenuada com alguma coisa, por exemplo, se a pessoa fica em repouso, ou se a pessoa senta, se a pessoa fica em pé, tem que saber como ela é melhor. A síncope e a lipotímia também deve ser investigada. A síncope é uma perda do tônus muscular postural e uma perda transitória da consciência. Já a lipotímia já é uma perda parcial da consciência e não necessariamente ligada a tônus muscular. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma tontura, que seria a lipotímia, sem perda do tônus muscular. Sem perda do tônus postural, né? Já a síncope, ela tem perda do tônus postural, então ela sofre um desmaio. Também é importante saber sobre palpitação, se a pessoa, durante algum momento, ela tem palpitações, ou se durante todo momento ela tem essa palpitação. E também o edema, que ocorre muito em membros inferiores, que é comum de ocorrer em membros inferiores, mas que também pode ocorrer em outros membros, dependendo da complexidade e gravidade dessa doença cardíaca. Além disso, tem a cianose,
que é uma coloração azulada na pele, ela costuma ocorrer central, quando é na região da face, em boca e nariz, e periférica acomete muito membros superiores, que seria a região da unha e os extremos dos dedos também, que fica com essa região azulada. E ela é causada por uma escassez de oxigênio ou uma falta de oxigenação no sangue, então ela vai atingir essas regiões. Além de tudo, a tosse e a expectoração também podem estar ligadas a algum tipo de problema cardiovascular, que seria uma repercussão que dá dos pulmões devido a esse problema. Então, ela pode ter uma tosse e expectoração por conta de um edema pulmonar causado por uma insuficiência cardíaca esquerda, por exemplo. E a dispneia. A dispneia ela é um contexto muito importante porque ela é usada também na classificação de NIRA das cardiopatias. Então, são 4 classes, e essa dispneia é importante porque ela pode começar aos pequenos esforços e aumentando até os grandes esforços. Começar com os grandes esforços e até os pequenos esforços. Além de tudo, tem a ortopneia, que ocorre quando a pessoa está deitada, né? E tem a paroxística noturna, que já é uma dispneia avançada, que durante a noite a pessoa tem essa sensação dispneica. Então, na classificação de NIR, ela é importante, porque as cardiopatias podem estar ligadas ou não a essa dispneia. Então, começa com a classe 1, que seria uma dispneia sem dispneia, né? E na classe 5, ela já vai ter dispneia, fadiga já com qualquer atividade que ela faça. Então, é importante classificar essa dispneia para poder entender a gravidade desse problema cardíaco. A inspeção e a palpação. A inspeção e a palpação, né, geralmente são feitos simultaneamente, porque isso vai tornar os achados mais significativos, né? E o que a gente avalia? A gente vai avaliar a presença de abalamentos, a análise do ictus cohortes, a análise de batimentos ou movimentos visíveis ou palpáveis e a presença do frêmito vascular, cardiovascular. Durante a inspeção, é possível avaliar, né, malformações congênitas, extracardíacas, características que podem ser sugestivas de cardiopatias congênitas, entre outras alterações, né. É importante a gente relacionar com doenças como a síndrome de Down, síndrome de Marfan e síndrome de Turner, onde na Down a gente consegue relacionar com uma comunicação intraventricular, na síndrome de Marfan a gente consegue relacionar com aneurisma ou dilatação e também com regurgitação aórtica e mitral. E na Turner é muito relacionado com a coarctação de aorta. O abaulamento. O reconhecimento ele fica mais fácil com a observação, né, onde o examinador vai ficar na diagonal, de frente para o paciente. O paciente ele deve estar em decúbito dorsal e o examinador em pé à direita, né, junto aos pés do paciente. E é importante diferenciar o abaulamento de alterações osteomuscular, causado pelo crescimento do ventrículo direito. A grande maioria das vezes, né, esse abaulamento a gente percebe em crianças, né, onde, por conta de uma dilatação do ventrículo direito, vai aparecer esse abaulamento. Porém, né, na febre reumática é possível ver que esse abaulamento ele ocorre não pelo ventrículo direito, mas pelo aumento do ventrículo esquerdo. O ictus cohortes, né? O ictus cohortes é a ponta do coração, ela é formada pelo ápice do ventrículo esquerdo e se encontra no hemitórax esquerdo, né? Estudada na sua investigação, é importante observar a localização, a extensão, a mobilidade, a intensidade e o tipo de impulso, ritmo e frequência, né?
Sobre a sua localização, ele varia com o biotipo do paciente, né? E é avaliado com o paciente decúbito dorsal, com ou sem elevação da cabeceira a 30 graus. Em mediolíneos, né, em geral, normolíneos, a gente vai observar que ele se situa-se no quinto espaço intercostal, né, na linha hemiclavicular esquerda. Já em brevilíneos, né, ele há um deslocamento de cerca de 1 a 2 centímetros para cima e para fora, ficando no quarto espaço intercostal. Dali, quarto espaço intercostal, ali na linha hemiclavicular esquerda, um pouco deslocada. Nos longilíneos, ele já desce um pouquinho mais, ele pode se encontrar ali até o sexto espaço intercostal, e ele desloca-se de 1 a 2 centímetros para dentro da linha hemiclavicular. A extensão, né, a gente avalia o ictus, né, normalmente a gente avalia, ele vai apresentar de 1 a 2 polpas digitais. Um aumento maior que isso já vai ser indicativo de uma dilatação ou hipertrofia do ventrículo esquerdo. A gente avalia também a mobilidade, que vai ser determinada com o paciente decúbito lateral esquerdo e direito, e o examinador marca a localização do ictus com a mudança do decúbito, onde geralmente é um deslocamento de 1 a 2 centímetros. A intensidade é feita com a palma da mão repousada sobre a região dos batimentos, né? E é importante lembrar que a intensidade varia por cada pessoa, né? Varia se ela é mais magra, se ela é mais obesa, se ela é pelo tamanho da pessoa, tudo influencia. E alguns termos semiológicos eles podem ser usados, né? Quando, por exemplo, a área do ictus cortis for de 3 ou mais polpas digitais, do difuso e indicativo de dilatação. Propulsivo, quando a mão com o papo é levantada a cada contração, que isso vai ser sugestivo de uma hipertrofia. A respeito da ausculta, é importante sabermos todos os focos. São 4 focos principais, contudo, o aórtico, ele é um foco que possui um acessório, né, que seria o aórtico acessório, que ele fica melhor audível entre o terceiro e o quarto espaço intercostal esquerdo, porque normalmente o aórtico é audível aqui, né, no segundo espaço intercostal direito. Contudo, o aórtico acessório está localizado mais ou menos aqui, próximo ao mediastino. Nós temos também o foco mitral, que está no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, né, onde a gente põe aqui no ápice do coração e a gente vai auscultar o foco mitral. O foco pulmonar, ele já está aqui junto ao externo. É isso mesmo, está aqui junto ao externo, na região superior. E o aórtico, como eu falei, né, aqui do lado direito. E o tricúspide, que está aqui próximo ao foco mitral, na base do apêndice xifoide, que você vai escutar as 4 válvulas principais do coração durante a ausculta. Então é importante colocar o esteto todo nessa região e não esquecer do foco aórtico acessório. Durante a ausculta, é importante também saber a posição do paciente. A gente faz a posição habitual, que é o paciente deitado, mas também pode ser com o paciente sentado, levemente inclinado para frente. Quando o paciente está assim, os sons de base são melhor ausculta. Então, os sons da base são o aórtico e o pulmonar. Então, quando o paciente está sentado com o tórax levemente inclinado, a gente escuta melhor esses sons. Em decúbito lateral esquerdo, seria o foco mitral,
que a gente escuta melhor nessa região, do lateral esquerdo. E com o tórax fletido, que seria assim, o paciente em pé e o tórax fletido são os sopros de insuficiência aórtica, ou quando as bolhas estão hipofonéticas, você não consegue auscultá-las, aí você pode colocar o paciente assim para que o coração chegue mais próximo do tórax. Então você escuta melhor as válvulas e as bolhas. Em caso de sopro também, quando você tem um sopro de insuficiência aórtica, ela é melhor ouvida quando o paciente está fletido. Em questão das bolhas, existem 4 bolhas no coração, 4 bolhas. Contudo, normalmente, né, nós escutamos apenas 2. A primeira bolha corresponde à sístole ventricular. Então, nós vamos ter o fechamento das válvulas mitrais e tricúspides nesse momento. E é o barulho que a gente fala que é o tum do coração. Então, essa é a primeira bolha. A segunda bolha corresponde à diástole, o fechamento das válvulas aórticas pulmonar, que a gente vai estar escutando o tá. Contudo, na segunda bolha é possível ter um desdobramento, que é inclusive mais comum, que seria durante a inspiração, que há esse desdobramento fisiológico. Então, primeiro você vai ter o fechamento da válvula aórtica e posteriormente o da válvula pulmonar, que vai fazer um barulho de tlá. Então, esse seria só um desdobramento e não uma terceira bolha, que é importante diferenciar, às vezes, perceber que esse tlá é fisiológico. A terceira bolha, ele é um ruído que aparece após a diástole. Então, ele tem baixa frequência e ele pode ser audível mais comumente em crianças. Assim como a quarta bolha, que também é mais audível em crianças em condições fisiológicas, também adultos jovens. E ele já aparece mais ao fim da diástole, bem no inicinho da sístole, que aqui tem o desenho mais ou menos. Era para ter trago, gente, o som, mas aí ele desconfigurou. Então eu peço perdão, depois eu mando para vocês com os sons. E aqui a gente tem a primeira bolha, que é o tum-tá. Aqui a gente tem a terceira bolha, que vocês veem que aparece bem pertinho da diástole. Então não seria um desdobramento dessa P2, mas sim um som que aparece protodiastólico, bem no início da diástole. E o B4 já é um som que aparece um pouco antes da sístole. Então ele vai aparecer bem depois, ele é bem no início da sístole. Então às vezes até se confunde, por isso ele não é auscultado, né? Os sopros. Os sopros, eles são fenômenos que ocorrem com as válvulas. Então, eles podem ser sistólicos. Os sistólicos divididos em sopros de ejeção, que são os sopros das válvulas de base, que seria a aórtica e a pulmonar. Ele ocorre pós a primeira bolha, né? Então, por que ele ocorre? É no momento em que o coração está vencendo a pressão sistêmica, então está vencendo a pressão da válvula aórtica e da válvula pulmonar. E aí passa a ejeção lenta e depois máxima. Então, ela faz essa coisa crescente e decresce. Primeiro ejeção lenta e depois máxima e volta a reduzir. Então, ela é um sopro crescendo e decrescendo, que aparece aparece pós-sístole. Já os sopros de estenose aórtica, que foi até apresentado por um grupo anterior, mostrou o sopro e trouxe o som também pra gente. Então, a estenose aórtica é um sopro sistólico de ejeção e cresce e decresce. Já os sopros de regurgitação, eles já podem ser audíveis desde a primeira bolha.
Então, ele já, durante a sístole, na primeira bulha, você já consegue ouvir que ele é uma regurgitação, né, no caso, que é o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios, que seria um sopro de insuficiência. Esses são os sopros sistólicos. Os sopros diastólicos, eles já são divididos em dois grupos. São os sopros de estenose atrioventricular, mitral e tricúspide, que ele está muito presente no intervalo entre a segunda bulha e o início da sístole, né? Então ele está muito presente nesse período, porque ele inicia um pouquinho depois da diástole. Então ele vai iniciar pela diferença de pressão da passagem do sangue pelos orifícios valvares. Então ele tem um caráter de ruflar. E ele é um sopro um pouco diferente, né? Porque ele decresce e cresce. Iniciando bem... É importante... Assim, eu sei que o tempo é muito curto, mas é perceptível que tem essa diferençazinha de tempo. Já nos sopros de insuficiência, ocorre insuficiência aórtica e pulmonar, imediatamente após a segunda bulha. Então, eles são sopros de alta frequência, são mais audíveis e eles são aspirativos por conta da regurgitação do sangue dos vasos que voltam para o ventrículo. Então, eles são sons mais altos. E ele decresce, né? Que seria essa regurgitação. Durante a inspeção e toda a aparelhagem cardiovascular, é importante também fazer a aferição da frequência cardíaca. O que seria essa frequência cardíaca? O conjunto de sístoles e diástoles, né? Que você vai fazer essa contagem em 1 minuto, mas não de cada sístole ou cada diástole, sim de todo o conjunto, né? Sístole e diástoles, todo o tuntar que a gente escuta. Então, você faz em 1 minuto de contagem, usando de preferência um relógio, um cronômetro. E é importante sempre fazer a ausculta comparando com o pulso, de preferência o pulso carotídeo, que é o pulso mais próximo em região dos vasos, né, que saem da base. Então, é muito comum que faz com o pulso radial, mas é importante perceber que às vezes o pulso radial pode se misturar com o nosso pulso, dependendo da forma como você pega o pulso. Então, o carotídeo, ele tem mais precisão nessa contagem. E essa contagem, você expressa ela em batimentos por minuto, né? E a faixa normal do adulto é entre 60 batimentos e 100, né? 60 e 100. Quando está abaixo de 60, a gente fala que a pessoa está bradicárdica. E quando acima de 100, ela está taquicárdica. Mas também é importante ver se a pessoa não estava em exercício. Às vezes, quando é praticado algum exercício, tem mudança dessa faixa normal, né? E você acelera o coração. Então, é isso. E sempre lembrar de fazer uma comparação quando faz a frequência, além de colocar o esteto durante a ausculta, você compara com o pulso, de preferência pulso carotídeo. Como a Bernara disse, né, a aferição dessa frequência é feita através dos pulsos, né? Só assumir o controle aqui. Ok, aí vocês estão vendo aí? Tá passando aí para vocês? Tá sim. Aí a palpação dos pulsos arteriais, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o estado da parede arterial, a frequência, o ritmo, a amplitude, a tensão, o tipo e a simetria, né? Muito importante avaliar a simetria, coisa que a gente percebe que não é muito usual nos ambulatórios, no atendimento em pronto-socorro, mas isso é extremamente importante, porque em casos, vamos supor, na coarctação de aorta, cerca de 30% a 50% dos casos
ocorre a assimetria desse pulso. A gente vai examinar, né? Pode ser pulso radial, carotídeo, temporal, superficial, subclávio, axilar, braquial, cubitais, aórtico abdominal, ilíaco, femoral, poplíteo, tibial, tibial anterior, né? Pedioso e tibial posterior. Existe bastantes pulsos que podemos avaliar. E o procedimento para a palpação desses pulsos, né? Então, com as mãos lavadas, a gente vai orientar o paciente quanto ao procedimento, colocar o paciente em uma posição confortável, sentado ou deitado, porém sempre com o braço apoiado, vai identificar e palpar o pulso. Fazer a palpação sistematizada, né? A gente inicia na face, progredindo caudalmente, vai observar o estado da parede da artéria, se ela está lisa, endurecida ou tortuosa, se o ritmo dela é regular ou irregular, se a amplitude dela, se ela é ampla, média ou pequena, a tensão ou dureza, é mole ou é duro. A gente vai avaliar os tipos de onda, normal, paradoxal, filiforme, e comparar com o lado homólogo, né? Para ver se tem uma simetria, né? Uma igualdade ou uma desigualdade desses pulsos. Aí a gente anota o prontuário e lavar as mãos ao término. O pulso carotídeo, né, que é da artéria carótida comum. A gente solicita ao paciente ele inclinar o pescoço para o lado que vai se palpar, observa-se a região do pescoço do paciente, identifica o músculo esternocleidomastoide, palpa o pomo de Adão e desliza os dedos lateralmente, afastando-se da borda anterior do músculo esternocleidomastoide. Palpa-se com polpa digital dos dedos indicador e médio no terço médio do ventre muscular. Palpa com delicadeza para não comprimir o cílio carotídeo, né? Porque isso, como já vimos, pode levar a uma bradicardia. E não se deve palpar ambas as artérias carótidas ao mesmo tempo. O pulso braquial, né? Com o braço em leve flexão, palpa-se com os dedos médio e indicador, para sentir a palpação da artéria braquial. Medialmente ao ventre, ela se localiza, né, medialmente ao ventre do tendão do bíceps e acima da fossa cubital. O pulso radial, né, que é o mais utilizado, é localizado medialmente ao processo estiloide do rádio. Emprega-se a polpa do dedo indicador e médio. O polegar se fixa no dorso, né, para gerar uma melhor firmeza nessa palpação, e o antebraço tem que estar apoiado em supinação. O pulso aórtico abdominal, né, é feito com o paciente em decúbito dorsal, em leve flexão da articulação coxo-femoral, espalpa-se com ambas as mãos no espaço compreendido entre o apêndice tifoide e cicatriz umbilical. E a gente pressiona com as duas mãos a coluna vertebral. O pulso femoral, o paciente em decúbito dorsal, aí você vai palpar com o dedo indicador médio o trígono femoral. Temos também o pulso pedioso, né? A gente vai palpar entre o primeiro e segundo metatarso, com dedos indicador e médio. Temos o pulso tibial posterior, vamos palpar na região retromalleolar medial, com dedos indicador e médio, e fixando o polegar na região maleolar lateral. E como que é feito esse registro do exame normal, né? Se tiver alguma alteração, você vai descrever essa alteração, mas se for normal, se escreve pulsos arteriais palpáveis, simétricos, arteriais sem alteração. E a aferição da pressão arterial, como que ela é feita? Né? As principais diretrizes, né, sugerem que deve ser feito as seguintes providências, né, antes da aferição da pressão. Dependendo da literatura, esses tempos eles podem variar, mas normalmente a maioria são esses aqui que eu trouxe para vocês. Os pacientes eles devem estar sentados e calmos por pelo menos 5 minutos antes da aferição, senão pode dar uma elevação. Os pacientes não devem ter realizado exercício físico, fumado ou ingerido cafeína ou bebida alcoólica também,
cerca de 30 minutos antes, que precedem a essa medição. Não se deve medir a pressão arterial se o paciente estiver com vontade de urinar. E a medição correta da pressão arterial, ela requer o uso de uma braçadeira adequada. Adequada à circunferência do paciente. Onde pacientes obesos, ele precisa de um aparelho com uma braçadeira maior, pacientes de grandes braços, com mais de 45 centímetros, né, vamos supor, ou seja ele obeso ou uma pessoa muito musculosa, ele também pode exigir para que essa braçadeira seja maior. Isso pode afetar. Pode afetar tanto que, se realizada uma braçadeira pequena no braço de uma pessoa grande, você pode superestimar essa pressão em cerca de até 30 milímetros de mercúrio, que seria um paciente que daria 130, vai apresentar uma pressão de 160. E o contrário também vale a mesma coisa. Você pode subestimar a pressão em até 30, se inverter essa questão da braçadeira. Como que é feita a técnica, né? O paciente ele deve ser colocado sentado, com ambos os pés encostados no chão e com as costas retas, apoiadas no encosto da cadeira. Os braços devem ficar esticados e apoiados em uma mesa, mais ou menos na mesma altura do coração. Coloca a braçadeira ao redor do braço do paciente, de preferência o esquerdo, lembrando que devemos realizar também simetricamente, né? Devemos avaliar os dois braços, e essa diferença ela pode ser até de 10 milímetros de mercúrio, né? De um braço para o outro, mas a preferência sempre é dada para o braço esquerdo. E a braçadeira você vai colocar 2 centímetros acima da fossa cubital, da dobra do braço. Você vai palpar a artéria braquial logo abaixo da fossa cubital e põe o diafragma do estetoscópio em cima desse local. Com o estetoscópio ao ouvido, começa a inflar a braçadeira. A partir de um certo momento, você começará a ouvir a pulsação da artéria, continua inflando até o som do pulso desaparecer. Comece a esvaziar a braçadeira de forma bem lenta e quando o pulso reaparecer, veja qual o valor do aparelho, que ele vai estar mostrando, né? Essa vai ser a pressão sistólica, chamada popularmente pressão máxima. A maioria das literaturas indica, né, que quando a gente inflar, quando parou de escutar, aquele ponto ali você vai inflar 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais, aí depois você realiza essa desinsuflação. Após ela achar a pressão sistólica, você vai procurar diastólica. Você continua desinsuflando a braçadeira e quando o som do pulso desaparecer de vez, veja qual o valor que o aparelho está mostrando. Essa vai ser a pressão diastólica, também conhecida como pressão mínima. Hoje em dia tem os aparelhos automáticos, né? Tem muita controvérsia entre um professor e outro, e entre algumas literaturas, mas acredita-se que esses aparelhos digitais hoje eles possuem uma eficácia até melhor que os manuais. Porém, né, a gente deve certificar, né, se ele possui o selo tanto do Inmetro quanto ter sido aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde atualmente a gente só encontra me desculpe, eu não sei falar o nome certinho, né, mas da Bioland, da GTEC e da Gerater, não sei falar certinho, desculpa. E sendo um bom aparelho e estando bem calibrado, a eficácia dele pode ser inclusive melhor que a do manual, pois no manual muitos médicos, muitos estudantes tendem a arredondar, né? A gente aprendeu isso muito bem com a doutora Flávia, que não é legal fazer isso, mas na prática ainda assim é muito feito. Isso você pode subestimar ou superestimar a pressão do paciente. Como eu disse para vocês, né, a gente avalia ambos simetricamente sempre, e a diferença de um braço para outro ela pode ser considerada normal até 10 milímetros de mercúrio. E da mesma forma, né, ao longo do dia os valores podem se alterar, onde de manhã vai ser menor e ao fim do dia vai estar maior, mas isso varia por conta da atividade do paciente, questão hormonal, tudo altera. A apresentação, né, foi feita por mim pela Benara, e
e essas são nossas referências. Muito obrigado.